Sejam muito bem-vindos ao TubeA Gunner. Eu sou o Vitor e hoje vamos falar sobre tudo que rolou no jogo entre Arsenal e Brighton. Vambora! Galera, antes de ir pro conteúdo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, dá aquele hype pra gente alcançar o máximo de pessoas e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? Agora sim, vambora! E galera, mais um jogo muito controlado do Arsenal, tá? Eu achei que a gente jogou no geral, tá? No geral, jogamos muito bem. Primeiro tempo, cara, nossa! Como que esse primeiro tempo terminou 1-0? Tá? Me respondam aí nos comentários. Cara, mesmos problemas do jogo contra o Crystal Palace, né? A gente tem criado muitas oportunidades e não tem aproveitado. A gente abriu o placar cedo e eu achei que a gente fosse até golear, talvez, né? A minha previsão foi 3-0 pro Arsenal, acabou sendo 2-1, num jogo que corremos mais riscos do que deveríamos, né? De novo. Só que assim, eu sinto que a gente tem melhorado, tá? A cada partida a gente tem melhorado e falta arrumar esse aspecto do jogo, né, gente? A finalização e a tomada de decisão ali. Porque, por exemplo, já me adiantando aqui, achei um jogo excelente do Saka, só que tava com o pé descalibrado, né? Mesmo assim, era pra ele ter saído com pelo menos mais uma ou duas assistências. Por exemplo, gols então nem se fala, né? Mas mais uma vez a gente ficou dependente aí do gol contra, né? Tá virando meme já, né? Assim como era o meme das bolas paradas, né? Que a gente só fazia gol de bola parada, agora a gente tá virando piada aí de a gente só faz gol contra. Só que, de novo, gente, a gente só consegue o gol contra porque a gente fica tentando, né? A gente fica martelando o time adversário o tempo todo. Então uma hora teria que sair esse gol. Só que vamos lá. E de novo, né? Como pode um time ter tanto azar e tanta sorte, cara? É bizarro isso. E pra ser justo, se você for olhar o gol do Brighton, foi um gol de pura sorte também, tá? Foi um lance meio sem querer, cara, que eles criaram ali. Porque acho que o Minté ele foi cruzar a bola desvia, eu acho que no Merino, se eu não me engano. Ela desvia, aí vai pro Rutter, o atacante do Brighton. Ele rola pro Ayari. O Ayari chuta todo torto, cara, ele chutou quase de costas pro gol, assim, a bola ainda foi na trave, cara, e aí voltou no pé do Gomes, do Diego Gomes. Cara, muita sorte, foi um gol de pura sorte. Por quê? Porque eles vinham tentando essa jogada o jogo inteiro. Se vocês forem olhar ali os melhores momentos, todos os momentos de perigo que o Brighton chegava era por ali, né? Apesar de eu ter gostado muito é forte, mas eu gostei bastante da partida do Hincapie e do Lewis Kelly. Mas vamos lá, vamos falar da escalação? Mas vamos lá, vamos fazer igual a gente tem feito, né? Nos outros reviews, eu gostei desse formato. Aliás, de novo, vocês acham que esse formato é legal? Me deem aí a sua opinião. Mas vamos lá, começamos com Raya, Saliba, Hincapie, de dupla de zaga. E aí, galera, o Calafiori sentiu uma lesão durante o aquecimento da partida, tá? Porque a escalação sai mais ou menos 1 hora antes do jogo, né? E como vocês podem ver aqui, o Zubimendi estava escalado de lateral direito, porque o Timber sentiu também uma lesão e nem pro banco foi, né? Como tá aqui na imagem. E aí o que aconteceu? O Lewis Kelly teve que entrar aqui no lugar do Calafiori, e aí o Rice veio pra lateral direita. Tá. Loucura. Aí no meio ficaram Zubimendi e Merino, mais o Odegaard na armação. Aí na frente, Saka, Trossard e Gyökeres. No geral, eu gostei da escalação. Só que, cara, mais uma vez as lesões assombrando esse time, né, cara? Do nada. Calafiori e Timber sentiram lesões. O Arteta até falou que a lesão do Timber foi bizarra. Ele não falou que foi exatamente, mas falou que foi num lance assim muito esquisito. Muito esquisito. Tô começando a achar que a maldição é real. Tô começando a achar que é alguma coisa sobrenatural. Porque, pelo amor de Deus, gente, quando que vai acabar esse inferno? Pelo menos, tivemos o retorno do Magalhães ao time. Entrou no banco de reservas ali. Eu até achei que talvez o Havertz ia estar, né? Mas ainda não. Provavelmente ele vai estar no banco contra o Villa, tá? Tô achando aí, não sei, tá? É só achismo meu, não vi nenhuma notícia sobre. Mas, cara, tirando a necessidade, né, de improvisar o Rice pela direita e o Lewis Kelly
sendo obrigado a ir pra lateral no lugar do Calafiori, eu gostei da escalação. E aí vamos lá, vamos falar sobre cada um deles. Cara, o Raya, mais um jogo excelente do Raya. Se a gente conseguiu vencer essa partida, foi muito por conta dele. A defesa que ele fez, galera, é um absurdo, tá? É um absurdo. Uma das melhores defesas desse ano da Premier League no geral, tá? Defesaça que manteve a gente na frente do placar, né? Porque tava 2-1, o Brighton tava em cima da gente, né? Sempre acontece isso, né? Quando o time faz o gol, ele vem naquela empolgação. Cara, defesaça do Raya num chute do Minté que entrou infernizando a defesa, né? Tanto que o Arteta até substituiu o Lewis Kelly e colocou o Gabriel, né? E jogou o Hincapie para lateral esquerda. Reforçou um pouco mais, mas mesmo assim, Minté sempre ali, enchendo o saco. É um bom jogador, né? Esse Minté, cara. O Ayali também, né? Que eu disse que não jogaria, porque tava com dúvida, né? Não sei se tava lesionado, sei lá. Mas acabou entrando, jogou bem também. É um bom time, né? O time do Brighton. Aquele Van Heck, cara, zagueiro. Nossa, cara chato. Mas vamos lá. Continuando com o Raya aqui. Apesar de dessa vez os passes não estarem tão afiados, ele fez o que importa, né? Que é defender o gol. E essa defesa que ele fez no chute do Minté, cara, como eu disse, vale um gol. Vale um gol. Vale um gol. Foi 2-1 por causa disso, cara. Defesaça do Raya. Fechou o gol na hora que precisou e também nas saídas de gol, né? Eu já falei isso aqui antes. Ele é excelente para ler cruzamentos, né? Ele se antecipa muito bem e sempre tá lá para evitar qualquer ameaça aérea, né? Então, pô, excelente jogo do Raya. Cara, Saliba não teve muito o que defender, principalmente no primeiro tempo, mas como eu digo, né? A presença dele lá atrás, cara, nossa, é outro patamar, né, de zagueiro, cara. É outro cara que eu não tenho mais adjetivos, assim, pra falar, tá? Eu só senti que ele foi muito seguro dessa vez, tá? Nos passes e tal. Eu acho que foi no jogo contra o Crystal Palace que eu comentei, que ele deu uns passes em profundidade, apareceu pelo meio. Aqui ele não fez tanto isso, mas também, né, o Brighton é um time perigoso se você vacilar. Então eu acho que foi por isso que ele não tentou muito, assim. Mas não é o papel dele, né, também. É papel ali do meio campo, né, vir buscar a bola e tal, distribuir o jogo. Mas mais um jogo sólido do Saliba. E digo mesmo do Hincapie, até gostei muito do jogo do Hincapie. Não esperava ele de titular, né, mas, cara, um jogo muito sólido do Hincapie, eu achei. Até quando ele foi pra esquerda, né, pra cobrir um pouco melhor, como eu disse, né, quando o Lewis Kelly começou a ter muita dificuldade em segurar o Minté. E quando ele foi pra lá, cara, o time reajustou, né, conseguiu dar aquela respirada. Eu acho que muito por conta também do Raya, cara. Porque, por exemplo, quando ele fez essa defesaça, que o time do Brighton tava no auge ali da pressão, né, tentando imprimir uma pressão ali pra cima do Arsenal, aí o Raya caía no chão, fingia que tava lesionado. Cara, eu não gosto muito disso, mas foi necessário. Foi necessário para esfriar os ânimos do Brighton. E o Hincapie também foi responsável por dar essa respirada ali, né, na zaga. E aí, falando em Lewis Kelly, né, cara, eu tava gostando do jogo do Lewis Kelly, principalmente no primeiro tempo, apesar de ele não foi aquele cara agressivo que ele costuma ser, né? Aquele cara que carrega a bola pro meio, que passa pelos adversários com facilidade e tal. Isso ele não fez muito. Mas estava muito seguro na zaga até a entrada do Minté, né? Que aí, pô, não acho que ele foi mal, mas não. Contra esse tipo de jogador não dá pra jogar com o Lewis Kelly, cara. Não dá. Mas, de novo, não achei um jogo ruim do Lewis Kelly, só achei que ele tava muito seguro, não inverteu tanto, né? Não foi muito pro meio. Apesar de ele ter dado um excelente passe pro Gyökeres na lateral, que foi o lance que o goleiro do Brighton chegou atropelando o Gyökeres, né? Tomou o amarelo. Eu vi gente pedindo vermelho, mas eu acho que não, galera. Eu acho que não era pra vermelho, não. Porque a bola tava muito longe do gol e tinha zagueiro entrando na área, sabe? Não era o último homem. Se fosse o último, talvez a gente pudesse entrar nessa. Mas não era pra vermelho, não. O amarelo ficou de bom tamanho. Mas é isso. Gostei do jogo do Lewis Kelly. Aí vamos pra Zubimendi. Cara, gostei. Gostei do jogo do Zub. Não foi dos seus melhores jogos, tá? Mas, de novo, errou muito pouco e quase fez um golaço, gente, ali, já me adiantando ali pro segundo tempo. Foi no segundo tempo? Agora eu tô em dúvida se foi no segundo ou no primeiro, não lembro.
Mas mais uma jogada de pressão do Arsenal, a bola sobra pra ele no meio passe do Merino, se eu não me engano, e aí ele dá de letra, cara. Nossa! Mas aí o Verbruggen fez uma boa defesa. Mas assim, por que não achei dos melhores jogos? Cara, o Zubimendi, ele é famoso pelo passe refinado, né? E apesar dele ter... ele fez bons cortes. Teve um lance ali, acho que aos 86, mais ou menos, finalzinho do jogo, que ele fez um corte dentro da área, cara. Que se ele não tá ali, a bola ia entrar, mano. A bola ia entrar, porque foi mais um lance de pressão do Brighton. Mas ele fez esse tipo de corte crucial, por isso que eu não achei o jogo dele ruim. Mas eu acho que ele poderia ter arriscado mais, sabe? O tipo de passe que a gente sabe que ele pode dar. Mas bom jogo do Zubi. Já o Merino, cara, eu achei um pouco abaixo, tá? Achei um pouco abaixo. Ele precisa impactar mais os jogos, né, vindo do meio. Ele deu bons passes, a presença aérea dele é excelente, né? Ele tá sempre brigando no alto ali e ganha a maioria, né, dos duelos aéreos. Mas, cara, eu acho que ele tem que aparecer mais pro jogo, sabe? Eu não tô pedindo pra ele jogar igual o Rice, porque não dá, tá? Não dá. Aliás, eu pulei o Declan Rice, já volto nele porque, né, não tô acostumado com ele ali na direita. Mas não dá pra a gente exigir que o Merino jogue no mesmo nível do Rice, cara. Primeiro porque foi 1/3 do valor que a gente pagou. Mas é outro tipo de jogador, né, cara? É outro tipo. Mas assim, não achei um jogo ruim. Só um jogo muito regular, muito seguro, sabe? Também não arriscou muita coisa e às vezes passa desapercebido. Vamos voltar um pouquinho pro Rice. Cara, de novo, eu não sei mais o que dizer desse cara, tá? Parece que aonde você colocar ele vai jogar bem. Incrível jogo do Declan Rice. Gente, eu só não boto ele como um dos jogadores da partida, porque na hora do chute ou do cruzamento, né, ele foi mal, tá? Nos cruzamentos e na tomada de decisão final. Mas, cara, ele tava jogando completamente fora da posição, jogando de lateral direito e fez uma partidaça, gente, uma partidaça. Teve um corte que ele fez, ele deu um carrinho. Cara, acho que foi no final do primeiro tempo, inclusive. Cara, que jogador é o Declan Rice, gente. Eu realmente não sei mais o que dizer sobre o Rice. Jogou muito e se ele tivesse acertado um cruzamento, seria meu homem do jogo. Jogou muita bola. Agora sim, vamos voltar pro meio campo, pro Odegaard. Cara, como eu fiquei feliz com essa partida do Odegaard, gente. É o Odegaard da velha guarda. É o Odegaard de 22, 23. É esse cara que eu quero ver. É esse cara. Esse é o meu capitão, sabe? Cara, que jogaço do Odegaard. E eu não tô nem falando do golaço, tá? Aliás, foi um baita golaço, gente. Que golaço do Odegaard. Como eu tava sentindo falta disso, cara. Jogou muita bola, tá? E não foi só isso, como eu disse. Vamos lá. As jogadas que ele carregou no meio do campo. Teve uma jogada que ele limpou 2 caras. Ele deu um corte seco, rápido, pro lado e pro meio, assim, passando no meio de 2. Caraca. E ligou um contra-ataque já com o Saka, né, pra variar. Mas ele apareceu bem pela esquerda, pela direita. Cara, jogou muita bola, Odegaard. É o meu cara do jogo, né? Você podia falar ali que tá entre Odegaard, Rice e Raya, né? Pela defesa absurda. Mas pelo golaço, pelo que jogou, cara, era pra ter tido pelo menos umas 2 assistências o Odegaard hoje. Se os caras tivessem caprichado um pouquinho mais na finalização, né? Falando em caprichado em finalização, vamos falar do Saka. E, gente, mais uma partidaça, tá? Do Saka. Quase impecável. Também, porque quase, né? Cara, ele não tá acertando mais o gol. Não tá acertando mais o gol. Isso me preocupa um pouco se não fosse a raça que ele tá demonstrando, sabe? A vontade que ele tá demonstrando. O cara não para. De novo, o lateral. Deixa eu até relembrar aqui o nome do... O Kuiper. Cara, esse Kuiper vai ter pesadelos com o Saka. Passava em toda a jogada que tava no X1, ele passava pelo cara. E conseguia um cruzamento, conseguia um chute, né? Cortava pra dentro. Mas como eu disse, infelizmente o pé tava descalibrado ainda. Mas jogou muita bola, gente. Jogou muita bola, tá jogando demais. Só falta acertar o pé. E assim, em defesa dele também, tá? Ele deu assistência pro gol do Odegaard e era pra ter tido mais uma assistência que o Martinelli perdeu dentro da pequena área, que não pode perder, tá? Não pode perder esse tipo de gol. Então seriam 2 assistências pro Starboy. Eu tinha falado no review do jogo contra o Crystal Palace, eu acho,
Eu falei, ele tá jogando demais, mas não tá adicionando em números, né, de assistências e gols. Nesse aqui ele já deu uma assistência, então tá retomando a forma final do Starboy, que a gente sabe onde ele pode chegar, né. Eu vi alguns comentários de vocês, né, falando que ele, não, eu discordo do Saka e tal. Mas, gente, como eu digo, não é só número, gente. Não é só gol e assistência. O cara influenciou o jogo inteiro. Se a galera tivesse caprichado um pouquinho mais na finalização, era pra ter tido mais assistências. Falando nisso também, Trossard. Mais um jogo bom do Trossard, que também, se a galera tivesse caprichado mais nas finalizações, teria tido pelo menos 1 ou 2 assistências. Porque, cara, ele tava jogando como se ele tivesse um ponto a provar pra torcida do Brighton, né? Tava on fire ali, né? Fez ótimas jogadas pela esquerda, muito inteligente, né? Eu já disse isso 1 milhão de vezes aqui. Como é inteligente o Trossard, mano. Que jogador. Espero que fique saudável aí até o fim da temporada. Mas mais um bom jogo do Trossard. Só faltou um golzinho ou uma assistência ali pra coroar, né? A boa atuação. E aí, falando em poderia ter tido uma assistência pro Trossard, né? Vamos falar do Gyökeres. Galera, também a gente já tá começando a esgotar aqui o hall de desculpas que a gente tem pro Gyökeres, né? Eu acho que tá chegando no fim a paciência, tá? Acho que tá chegando no fim. Tudo bem. Ele não teve muito serviço, né? A galera não deu aquela chance clara de gol pra ele de novo. Mas, cara, teve alguns lances ali. Por exemplo, teve um lance do Saka que ele cruzou baixo, a bola passou na frente de todo mundo e ele não tava lá, cara. É o trabalho dele se colocar melhor também dentro da área, sabe? Encontrar o espaço e tal. Foi mal, galera. Eu vi algum de vocês comentando aqui, e vocês falaram, por exemplo, do Fred, ex-Fluminense, seleção brasileira, o Cone, né? Famoso Cone, que é muito mais lento do que o Gyökeres, mas o posicionamento dele dentro da área era quase impecável. E é isso que tá faltando pro Gyökeres também, tá? O posicionamento correto. E, gente, ele tá perdendo ali umas oportunidades que, às vezes, é o antecipar, sabe? Antecipar a jogada. Por exemplo, no lance que eu acabei de comentar sobre o Martinelli. O Martinelli que achou o espaço ali entre os zagueiros, sabe? Ele viu que o Saka ia passar, de novo, né, pelo Kuipers. Eu não lembro se foi o Kuipers ou o Dunk dessa vez. Mas o Saka passou bem por ele, assim, pelo zagueiro, e cruzou baixo. O Martinelli viu isso antes e antecipou o zagueiro, antes de a bola chegar. E é isso que tá faltando pro Gyökeres também, sabe? Só que assim, nessa partida eu vi mais alguns bons lances. Só que a evolução, gente, tá muito devagar. Tá muito devagar, cara. Muito devagar. Por exemplo, eu falei que o Trossard era pra ter tido uma assistência. Cara, aos 2 minutos de jogo, o Trossard mandou um lançamento por cima. Aí o Gyökeres fez muito bem contra o zagueirão. Se eu não me engano, era o Dunk. Ganhou no corpo, assim, sabe? E aí a bola sobrou pingando pra ele na entrada da área. Eu falei, nossa, ele vai amassar o goleiro. Aí ele deu um toquinho, cara. Eu não sei se ele tentou dar por cima do goleiro e errou, né, o chute na bola. Mas ele deu um toquinho tão fraco. Cara, que frustrante, velho. Que frustrante. Vocês sabem que eu torço muito pro Gyökeres dar certo, cara. Foi um investimento relativamente alto. E a expectativa, né, que eu venho dizendo aqui, que a gente tem sobre ele. Cara, tá devendo demais. Teve um bom lance, numa excelente bola que o Odegaard colocou por cima também. Ele brigou assim com o lateral do Brighton, o cara caiu no chão. Pra você ver a força que o Gyökeres tem, né? E aí ele deu um chute, cara, que eu pensei que ia atravessar o peito do Verbruggen, mano, de tão forte. Eu até comentei com meu irmão, tamo junto, bro. Tamo junto. E ele comentou, cara, eu pensei que a bola tinha batido na trave, de tão forte que foi. E eu quero ver mais isso. Sabe? Ele chutando de onde ele tiver, cara. Porque ele tem um chute forte. E é bizarro, né? Porque eu falei do jogo do Saka, né? Como ele passa fácil pelos marcadores. Cara, parece que o Saka é mais forte do que o Gyökeres. Só que você vai ver o tamanho dos caras. Pô, o Gyökeres é um tanque de guerra, cara. Parece que não sabe a força que tem. Qualquer encostada de zagueiro, ele tá no chão. Tipo, o Saka não. O Saka vem brigando no corpo e ganha. Cara, pra mim isso é falta de técnica, sabe? O Gyökeres não tá sabendo usar o corpo que ele tem. O Saka consegue. Então o Gyökeres também devia conseguir, cara. Devia conseguir lidar melhor ali na briga dos zagueiros. Mas é isso. No geral, eu gostei muito da atuação do time, tá? E como eu tenho dito, não me preocupa tanto o fato da gente não tá finalizando, porque, cara, uma hora vai chegar, tá? A gente tem excelentes finalizadores no time, tá? Desde Merino ali, ó. Se você olhar nessa escalação,
O Rice chuta bem, Merino chuta bem, Odegaard, como a gente viu, na sua melhor forma, finaliza bem. O Saka sempre finalizou bem, né? Tá numa fase meio estranha ali. O Trossard é um dos melhores finalizadores do time. E o Gyökeres, em teoria, também é um bom finalizador. Então, eu sei, eu sou muito otimista. Mas é melhor a gente tá criando e fazendo só 2 gols por partida, 1 gol por partida, e vencendo os jogos, do que a gente tá com dificuldade de criação, cara. Porque eu acho muito mais complicado você ajeitar isso, né, a criação, do que a finalização. Finalização é treinamento, cara. É treinamento e fase também, né? Porque, cara, tem times aí que, pô, o cara finaliza de qualquer jeito, a bola vai no gol. E a gente tem que se matar ali pra bola ir certinho no gol, né? Pô, mas enfim, gostei muito da atuação do time. Eu acho que a gente tá, sim, evoluindo cada vez mais. E a gente tem respaldo das estatísticas, galera. Olha os gols esperados. 3 gols. Tudo bem, a gente fez um gol contra, né? Mas eu acho que nem conta aqui como gol esperado, gol contra, né? E olha isso, gente. 24 finalizações para só 5 defesas do goleiro do Verbruggen. É um aproveitamento muito baixo. Se você for comparar o aproveitamento, né, de finalização, chute no gol do City, por exemplo, né, que tem sido, se não o melhor, um dos melhores nesse quesito, cara, é absurdo. Eles acertam o gol a praticamente cada 2 chutes no gol, se eu não me engano. Então, a gente precisa melhorar isso. E isso a gente melhora com treino, tá? Eu acho que vai ser tranquilo. E também, né? Como eu disse, foi um jogo de total dominância do Arsenal. Cara, galera, e só voltando aqui rapidinho, os reservas, né? Gostei, mais uma vez, da entrada do Jesus. Você vê que quando ele entra, o time fica mais fluido no ataque. É incrível, né? A técnica dele ali. Ele só tá enferrujado ainda na finalização, mas, cara, é super normal. Como eu disse, o cara ficou quase 1 ano sem pisar num campo de futebol. Então, é a gente ter paciência com ele, porque quando esse cara tiver 100%, gente, eu acho que ele vai ser titular do time. E aí, quem sabe, isso não faz o Gyökeres melhorar, né? Por causa da competição. Vamos ver. Aí tivemos o retorno do Gabriel Magalhães, que foi, cara, como é bom ver esse cara em campo. Nem achei que ele entrou tão bem, tá? Ele entrou meio enferrujado, dando uns passos meio errado ali, mas também super normal. Primeira partida dele, né, desde a lesão. A última partida dele pelo Arsenal foi contra o Sunderland, por exemplo. Então faz um tempinho já que a gente não viu o Gabriel em campo pelo Arsenal. Mas, cara, muito bom ver ele em campo. Algum de vocês comentou também sobre como a gente não tem ameaça aérea, tanto no ataque quanto na defesa, né? A gente tem tomado gols de bola parada. E com ele em campo, é outra história, tá? É outra história. Provavelmente a gente vai voltar a fazer gol de escanteio, que não seja contra. Mas muito bom ver o Magalhães de volta. E o Martinelli, que entrou... Cara, eu não achei que ele entrou mal, assim, mas entrou muito... É que ele jogou tão bem contra o Crystal Palace que a gente esperava que ele entrasse no mesmo nível aqui, né? Mas não entrou tão bem quanto no jogo do Crystal Palace. E perdeu aquele gol na cara, que, cara, não pode perder. Se ele tivesse feito aquele gol, o final do jogo seria muito mais tranquilo. Então, por culpa dele, ficou naquela correria maluca o final do jogo. Mas deu tudo certo, vencemos mais uma. Uma outra coisa que eu tô gostando do time é que a gente não tá sucumbindo à pressão, né? Porque o City tinha jogado antes e vencido o Forest, que aliás eu vou falar disso no review da rodada, logo mais. E a gente não cedeu a pressão, né? Jogamos bem. E, de novo, mesmo com o gol contra dos caras, eu acho que se não tivesse tido esse gol contra, a gente teria arrumado um outro jeito de fazer o gol. Porque a gente estava em cima o tempo todo do Brighton. Só teve um período do jogo ali, principalmente no segundo tempo, né? Que eles vieram pra cima com tudo. Que foi, inclusive, a partir do gol, né? A partir do gol deles, eles começaram a vir mais pra cima. Mas, fora isso, cara, foi um jogo muito controlado do Arsenal. E eu espero que a gente continue evoluindo e dê um salto nessa evolução para a próxima partida, que é contra o Aston Villa. Eu acho que vai ser um jogaço. E eu preciso que esse time esteja 100% focado, porque senão, cara, a gente vai perder esse jogo, tá? E eu não quero perder mais uma vez pro Emery, pelo amor de Deus. Aí, galera, vamos dar aquela olhada na tabela de sempre, né? Depois da partida, continuamos com apenas 2 pontos de vantagem em cima do City e só 3 de vantagem em cima do Aston Villa, o que torna esse jogo contra o Aston Villa ainda mais complicado, tá? Ainda mais complicado. Eu acho que o Emery vai vir com sangue nos olhos, sabe? Pra estragar
o Arsenal. Eu tenho certeza que o Emery odeia o Arsenal. Tenho certeza. Principalmente pela forma que ele saiu, né? Mas, cara, a gente precisa estar 100%. Por favor, Arsenal. Por favor, pelo amor de Deus. E aí eu falo do resto da tabela com mais detalhes no review da rodada, beleza? E galera, o Natal já passou, mas ainda naquele clima de fim de ano. Faltou dar aquele presentinho pra família, né? Pra mamãe, papai, filho, filha, neto, sobrinho, sobrinha, titio, titia. Cachorro, quem não gosta de dar presente pro cachorro? Aproveita para comprar aqui, ó, pelos meus links da Amazon e da Magalu. Assim, você garante os presentes aí pra família e ajuda demais o canal, sem custo adicional nenhum para vocês, beleza? Clica lá, compra os presentes, faz a alegria da família e a minha também. Beleza? E aí, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, dá aquele hype pra gente alcançar cada vez mais gente e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? E de novo, não foi dessa vez, Citizens. Segue o líder e come on, you Gunners!